Olá pessoal, então vamos falar hoje sobre é, desenvolvimento de aplicativos móveis, né? Semana 3, abordagens e tecnologias. Bom, então a escolha da abordagem, né, para o desenvolvimento do aplicativo é uma decisão estratégica fundamental que impacta diretamente o custo, desempenho, portabilidade e experiência final do usuário. A natureza de aplicação, orçamento disponível e as características desejadas são fatores determinantes desse processo. Então aqui, né, vamos ter 4 principais abordagens, né, disponíveis no mercado: a nativa, híbrida, web app e a Progressive Web App, PWA, né, fornecendo uma análise detalhada para auxiliar na tomada de decisão. Então, os aplicativos nativos, né, são desenvolvidos com a linguagem e as ferramentas específicas fornecidas pelo fabricante, né, de determinado sistema operacional, visando a máxima qualidade e desempenho. Já os híbridos, eles são meio termo, né, os híbridos, onde um único código-fonte é utilizado para gerar aplicativos para múltiplas plataformas, abrindo mão de parte nativa em favor da portabilidade e redução de custos. Os web apps, né, são essencialmente sites responsivos projetados para funcionar em navegadores e dispositivos móveis, oferecendo uma presença online sem necessidade de instalação. E o Progressive Web Apps, né, o PWAs, constitui uma evolução dos web apps, utilizando tecnologias web modernas para oferecer funcionalidades avançadas e uma experiência muito próxima de um aplicativo instalado. Bom, aqui até querendo falar aqui dessa semana que o professor falou algumas coisas, né? Que os nativos seria você teria que fazer como se fosse para o Android e para o iOS. Então você teria que criar no seu aplicativo, né, tanto para o Android quanto para o iOS, e aí isso demanda um pouco de força, né, de programação, vamos dizer assim. Por quê? Porque imagina que você tem um negócio, né, e hoje em dia a gente tem que pensar nos aplicativos. Antigamente você pensava só num acesso pelo PC, né? Hoje você tem que ter esse acesso pelo PC, né? Pelo Android, né? E pelo iOS. Então eu já vi aplicativos aí que eles criaram para Android e não tem para Apple, por exemplo, né? Por que não tem para Apple? Porque eles criaram nesses aplicativos nativos. Então os programadores são obrigados a escrever um programa para Apple, né? Já os híbridos, né, que o professor mesmo falou aí nessa semana aí de aula, né, o único código-fonte, o mesmo código-fonte você pode usar para um e para outro, né? Então, tanto faz, né? Ele pode ser para múltiplas plataformas. Então, você roda no Android e roda na Apple também, né? Creio até que no PC, ele não falou lá, né? Mas imagina você ter que criar uma aplicação que tem que rodar na internet, tem que rodar num aplicativo de Android e num aplicativo iOS, né? São 3 programas, né? Então você teria que ter, né? Se for uma empresa de médio porte, se for uma empresa de grande porte, beleza, contrata um programador para o iOS, ou para o iOS, né? Um programador para Android e um programador para o PC, né? Mas se é uma empresa de médio porte, então você tem que tomar uma decisão, né? Os web apps é aqueles aplicativos que você abre no próprio navegador do celular. E esse último, né? Ele está combinando, né? O aplicativo numa experiência muito próxima de um aplicativo instalado. Bom, então a seguir vamos analisar em detalhe cada uma das abordagens, né? Começando pelo desenvolvimento nativo, né? É a opção ideal para projetos que exigem o máximo de performance e integração com o dispositivo, né? Então, o desenvolvimento nativo é a abordagem estratégica escolhida quando o objetivo é alcançar o mais alto padrão de qualidade, desempenho e integração com o sistema operacional. Ao optar por essa via, os desenvolvedores utilizam um ecossistema completo fornecido pelos fabricantes, como o Google, da Android, e Apple iOS, para criar aplicativos que exploram todo o potencial do hardware e do software do dispositivo. Então, além disso, né, o software nativo ele vai ter essa característica que a gente está vendo, né?
Então, um aplicativo nativo, né, é construído utilizando a linguagem de programação e as ferramentas de desenvolvimento IDE exclusivas para uma plataforma operacional, né, sistema operacional específica, né. Isso significa que o aplicativo desenvolvido para Android não vai funcionar em iOS e vice-versa. Então, se eu fizer um lá para Apple, não vai funcionar no Android, né? Então, você tem que fazer um projeto para cada, né? Como eu falei. E aí, a ferramenta IDE da Apple, né? É o Xcode. E a linguagem de programação é a Objective-C ou Swift, né? No caso da Google, você pode usar Android Studio e o Java e Kotlin, né, que permite C e C++. Seriam essas duas plataformas, né, que ele deu aqui o ecossistema onde você pode projetar. As vantagens estratégicas. A abordagem nativa oferece benefícios claros, né, que justificam seu investimento em cenários específicos. Por exemplo, o desempenho e qualidade superior, né? Os aplicativos nativos possuem acesso direto e restrito a todos os recursos do dispositivo, como GPS, câmera, acelerômetro, além de APIs de baixo nível do sistema, que resulta em um desempenho superior, maior velocidade de processamento e interfaces mais fluidas e responsivas. Melhor experiência do usuário, né? Os desenvolvedores podem seguir guias de design e melhores práticas oficiais oferecidas pela Apple e pela Google. Que garante uma interface e usabilidade do aplicativo, né, que sejam consistentes com o sistema operacional, proporcionando uma experiência intuitiva e familiar. E suporte do fabricante, né, o desenvolvimento ocorre dentro do ecossistema do fabricante, que garante acesso à infraestrutura completa de suporte, incluindo documentação, exemplo de código, APIs atualizadas, ferramentas de análise e depuração. Né. Bom, as desvantagens e considerações, então, né. Apesar das qualidades, né, você vai ter alguns problemas aqui, né? Então, o código escrito por uma plataforma é totalmente incompatível com a outra. Você tem que reescrever tudo outra vez para outra, né? Para ter um aplicativo disponível tanto Android quanto iOS, é necessário realizar 2 desenvolvimentos completos e independentes, né? E aí o custo eleva, né? Lógico, você vai ter que ter um time para cada lado, ou se você está fazendo sozinho, você vai ter que projetar para os dois, né? Infelizmente, né? Tem que manter equipes, projetos, atualizações separados para cada plataforma, o que eleva o custo, né? Desenvolvimento e manutenção. Cenário de aplicação ideal, né? O desenvolvimento nativo é a escolha ideal para aplicações que demandam uma interface de alta qualidade, desempenho superior, que necessitam utilizar recursos avançados dos dispositivos, como processamento gráfico rico ou alta velocidade de processamento, né? Quando a portabilidade e o custo são fatores mais críticos que o desempenho máximo, a abordagem híbrida surge como uma alternativa viável, como vamos ver a seguir. Então aqui, ó, na verdade, os híbridos agora, né? No híbrido, ele apresenta um meio termo estratégico, buscando equilibrar a eficiência de custo e de um código-fonte único, com a capacidade de acessar algumas funcionalidades nativas do dispositivo. Essa abordagem permite que um único projeto gere aplicativos tanto para Android quanto para iOS, otimizando tempo e recurso. Então, o híbrido, né, é uma aplicação web encapsulada em um container nativo. Ele roda dentro do navegador web oculto, conhecido como WebView, mas pode ser instalado como aplicativo nativo e distribuído através de lojas de aplicativos, na Apple Store ou na Google Play. Embora utilize tecnologias web, ele consegue acessar certos recursos de hardware do dispositivo por meio de plugins e bibliotecas. Então, as principais tecnologias é a Ionic, né, que usa HTML, CSS e JavaScript, a Flutter, que vai usar a linguagem Dart, a React Native, que é a biblioteca JavaScript para construção de interfaces, e a Quasar, que usa HTML, CSS e JavaScript. É interessante notar que os frameworks como Flutter e React Native podem ser integrados como plugins diretamente em IDEs nativas como Android Studio, estabelecendo uma ponte entre ambientes de desenvolvimento híbrido e nativo. Então, dá para você colocar no Android Studio e fazer uma ponte. As vantagens, né? Você usa um código único para as duas, né? Bem melhor, né? Você usar um código só para as duas, se puder, né? Se possível, né? Pode ser compilado e gerar executáveis tanto para Android quanto para iOS. Você reduz o custo e o tempo, né? Óbvio, né? Porque você mantém um único código, você consegue fazer rodar nos dois.
As desvantagens e limitações, né, é que o híbrido, o equilíbrio causado pela abordagem híbrida, né, implica em certas concessões. Por exemplo, o desempenho vai ser inferior, né, que ele não tem acesso direto completo a todos os recursos nativos, né, depende dessa camada WebView. O desempenho e qualidade da interface do usuário são inferiores de um aplicativo nativo, né? E acesso limitado a recursos nativos, né? O acesso do hardware é possível, mas somente limitado e depende de pacotes e plugins específicos do framework. Isso pode resultar em atraso em implementação de novas funcionalidades lançadas pelos sistemas operacionais. Bom, o ideal, né, é que a abordagem híbrida é mais indicada para aplicações de pequeno e médio porte, para projetos de orçamento limitado, onde a prioridade é alcançar um público amplo, né, em múltiplas plataformas, mesmo que signifique sacrificar o desempenho máximo em acesso a funcionalidades nativas. E agora a gente vai falar do Web Apps e Progressive Web Apps. Então, da Web Apps, né, são em sua forma mais simples, né, websites otimizados para uma experiência de navegação em dispositivos móveis, né? É o site mesmo que a gente acessa, né? A gente abre lá no navegador e abre dentro do site, né? Isso tem sido também que comum em certas aplicações, né? E aí agora tem até aquela versão para mobile e tem a versão para PC, né? No Google Chrome tem como você até abrir versão de PC dentro do celular, né? Tem uma opçãozinha lá. E os Progressive Web Apps, né, representam uma evolução moderna, utilizando tecnologias avançadas para diminuir a distância entre uma página web e um aplicativo instalado, oferecendo uma experiência de uso muito mais rica e integrada. Bom, Web Apps, né? O Web App é um site responsivo projetado exclusivamente para ser acessado por meio de um navegador em um dispositivo móvel. Ele não é um software que se instala a partir de uma loja de aplicativos. Ao invés disso, o servidor detecta o acesso via dispositivo móvel e entrega a versão da página adaptada para telas menores, como eu acabei de falar, né? Dá para você acessar na hora que você abre no celular, ele vê que é um celular e já abre um layout para o celular, né? Então, as principais características é que ele é responsível, vai se adaptar automaticamente a qualquer navegador e tamanho de tela, né? Dependência da conexão, requer uma conexão ativa para funcionar, né? O conteúdo é acessado diretamente do servidor. Não ocupa memória, como não há download e instalação, não consome espaço de armazenamento, né? Acesso limitado a recursos, normalmente não pode enviar notificações push ou acessar a maioria dos recursos do hardware, como câmera ou geolocalização. E as tecnologias construídas com tecnologia web padrão, como HTML, CSS e JavaScript. É que você abre uma página na internet, né? Você não tem realmente um aplicativo, e aí o aplicativo ele tem acesso a outras coisas, né? E esse cara até ultimamente tem aberto câmera, feito algumas coisas. Mas o aplicativo que você instala, ele é mais eficiente nesse sentido, né? Normalmente esses web apps a gente preenche alguma coisa lá dentro e, né, como se eu estivesse dentro de uma página web. E a evolução, então, não, dos Progressive Web Apps, né, que são web modernas para oferecer experiência de usuário muito mais próxima de aplicativo nativo ou híbrido, né, vai combinar, né, a acessibilidade da web com as funcionalidades de um aplicativo instalado. Então, ele tem essas notificações push, né, capacidade de enviar alertas e notificações para o usuário mesmo quando o navegador está fechado, né? O ícone na tela inicial, o usuário pode instalar o PWA, adicionando a tela inicial do seu smartphone para acesso rápido, né? A interface progressiva, ele ajusta suas funcionalidades com base nos recursos disponíveis no navegador, garante que uma aplicação funcione em vasta gama de dispositivos, oferecendo uma experiência básica em navegadores mais antigos e funcionalidades completas nos mais modernos, né? Funcionamento offline, né? Recursos essenciais podem ser armazenados em cache, né, permitindo que continuem disponíveis mesmo sem uma conexão na internet. E acesso a recursos do dispositivo, pode solicitar permissão para funcionalidades do hardware, como câmera, galeria de fotos e geolocalização. Então, esse cara ainda dá para fazer isso, né? Quais são as vantagens dele aqui, né? Então, acesso facilitado, não precisa de download e instalação,
né? Independência das lojas de apps, não precisa de publicação, necessidade de seguir regras. As atualizações deles são independentes, né? São feitas diretamente no servidor, sem ação do usuário, né? Porque normalmente no nosso celular você tem que clicar lá para atualizar. O acesso é democrático, né? A interface é progressiva, garante funcionamento em ampla gama de dispositivos, né? E as desvantagens é que a compatibilidade pode ser limitada, né? Algumas funcionalidades avançadas não são suportadas por todos os navegadores. E suporte em iOS, né? O navegador Safari da Apple possui suporte limitado a certas tecnologias como notificações push, né? A seguir, um quadro comparativo, né? Você vai ver as 4 abordagens para facilitar a decisão. Então, para auxiliar aqui no processo, né? Você vai ver as 4 abordagens. Então, desempenho aqui, o nativo é superior, né? O híbrido é inferior, o web app é limitado, PWA é inferior ao nativo, né? Superior ao web app. Custo de desenvolvimento aqui é elevado, o híbrido é reduzido, o web app é baixo, PWA é baixo. Portabilidade de código único não existe no nativo. No híbrido é total e nos outros dois também são totais, né? Você pode rodar o mesmo código. E acesso a recursos positivos aqui é completo. No híbrido é limitado. No web app é muito limitado. E no PWA é parcial, né? Acesso a câmera, GPS, etc. E aí, a última parte da aula, ele vai falar dos fundamentos de programação, né? Que a gente vai usar Java para o desenvolvimento móvel. Aqui até saiu... Peço perdão aqui que saiu meio... Deixa eu já consertar aqui. Tá. Então aqui, Java para desenvolvimento móvel, né? A linguagem de programação Java permanece como um pilar fundamental do desenvolvimento de aplicativos, especialmente para a plataforma Android nativa, né? Compreender seus conceitos centrais baseados no paradigma da programação orientada a objetos é essencial para construir aplicações robustas e escaláveis, né? Então aqui, na verdade, eu achei até interessante a explicação desse professor, diferente do PO, né? Eu vou dar uma revisada aqui com vocês, né? Um pouco do PO. Também deixo aí o link da lista de PO para quem quiser relembrar, né? Então, classe e objeto, né? Classe é um modelo ou receita que define os atributos e métodos que seus objetos terão, né? Um objeto é uma instância concreta de uma classe que existe em tempo de execução e possui um estado e comportamento próprios, né? Achei bem interessante isso aqui, né? Atributos e métodos. Atributos ou variáveis e instâncias são propriedades que definem o estado do objeto, né? Os métodos são as ações ou comportamentos que o objeto pode executar, né? A herança é o mecanismo pelo qual uma classe, né, ou subclasse herda atributos e métodos de outra classe, uma superclasse, né? Em Java, a gente coloca essa palavra extends, né? Você reutiliza o código. O polimorfismo, né, que significa muitas formas, é a capacidade de tratar objetos de diferentes classes de maneira uniforme, desde que compartilhem uma superclasse e interface comum. Permite que o mesmo método se comporte de maneiras diferentes e subclasses distintas, né, subscritas pelo método. Então, por exemplo, superclasse combatente com o método abrir fogo. Se você tem a subclasse artilheiro, infante e cavaleiro, todos eles podem herdar esse método, mas cada uma vai implementar de forma única. Assim, se você colocar soldado abrir fogo, a ação resultante será tiro de canhão se o objeto for artilheiro e tiro de fuzil se for infante. Então, demonstra o polimorfismo em ação. Essa abordagem eu achei bem interessante, né? Lá em PO a gente até viu que a classe ela é como se fosse uma planta de uma casa, né? O objeto, a casa construída, né? Os atributos e métodos que a gente lembra, até relembrando, ele fala do carro, né? Os atributos, cor vermelho, né? Aí ele fala dos métodos, que você tem acelerar, frear, né? Não sei se vocês lembram dessa parte.
né? E o polimorfismo é o que você é, a herança. Você consegue trazer lá de uma superclasse, né? E você herda lá as coisas e pode modificar, né? Colocar alguns outros métodos, né? Lá dentro. E esse polimorfismo era uma maneira diferente que cada um vai executar. Eu achei bem interessante isso, né? Mas bem legal assim essa abordagem dele. Encapsulamento, você vai agrupar atributos, né, métodos que operam de dados dentro de um único objeto. O estado interno do objeto é frequentemente ocultado do exterior utilizando modificadores do acesso private, e o acesso é controlado por meio de métodos públicos, getters e setters. Essa abordagem protege o estado interno do objeto e oferece controle, permitindo que a classe valide dados, por exemplo, um método setter, antes de modificar seus atributos. Bom, estrutura de classe Java, então, né? Ó, a declaração da classe, ela é bem definida, né? Na época, acho que a gente fez PO com Python, né? Alguma coisa assim. Depois, o Java também, né? Programação orientada a objetos. Se não me engano, foi Python. Então, modificadores de acesso public é acessível a qualquer outra classe. Protect é acessível dentro do mesmo pacote de superclasses. E private é acessível apenas dentro da própria classe. As variáveis de instâncias são declaradas dentro do corpo da classe, mas fora de qualquer método elas armazenam o estado individual de cada objeto de classe. E os construtores são métodos especiais que possuem o mesmo nome de classe e não têm tipo de retorno, né? Sua função é inicializar atributos de um objeto no momento da criação. Dentro da construção de subclasse, a palavra-chave super, né, é usada para evocar explicitamente o construtor da superclasse, passando por argumentos necessários para inicializar os atributos herdados, né, que é crucial para a correta inicialização e hierarquia da herança. E os métodos que vai definir o comportamento do objeto, né? Você vai ter aqui, no caso, modificador de acesso, tipo de retorno, ou void, se não tiver retorno, o nome do método e a lista de parâmetros que ele aceita. Aí na hora que a gente começar a fazer os programas, fica mais... como que eu posso dizer? Melhor, né? Para entender tudo essas definições, né? Então, o Java também ele tem um mecanismo robusto para tratamento de erros, né? Então, até o professor fala lá, né? Se você tenta dividir algo por zero, que é impossível, né? Então você pode tentar o try-catch, né? O try é um bloco que você vai tentar fazer uma coisa. Se não der certo, então ele vai para a exceção, para o catch, né? E o finally, né? Você vai, se não der nada, tentou, conseguiu, ele pode ir para uma parte final, né? Independente se uma sessão tiver sido lançada ou não, né? Você libera recursos como fechar conexões de banco de dados ou arquivos, garantindo que a limpeza ocorra em qualquer cenário. Então, tentou, deu certo, ele passa no finally. Tentou, não deu certo, ele também passa nesse finally para finalizar o processo, né? Bom, qualquer coisa, então eu vou deixar aí a playlist de PO para quem quiser relembrar, mas eu creio que dá para dar uma repassada básica para relembrar essa parte aí de erros de código e programação orientada a objetos, né? E era isso da semana 3, pessoal. Agradeço aí, valeu, até a próxima.